gente, hoje eu vim gravar um vídeo diferente. Tô aproveitando esse mês de abril em que a gente tá tendo vídeo todos os dias e trazendo alguns temas que vocês já me pediram, mas em outras ocasiões, por motivos, né, desse assunto ser muito diferente aqui pro canal, eu resolvi trazer agora. Vou falar um pouco sobre a adoção do meu cachorrinho, vou falar um pouco sobre o Mailinho, como que foi no início, as dificuldades que a gente teve, acho que mais eu até, com ele. No início a gente pegou ele bebezinho, então vou contar a história e durante a história vou contando as dificuldades que eu tive e como que eu superei essas dificuldades, tá? Então ele tá aqui, hoje ele vai participar do vídeo. Nenego, vai participar do vídeo. Então, o Mylon, a gente pegou ele bebezinho. Meu marido, ele queria adotar um cachorrinho. E a minha ideia de ter um cachorro, a que eu conhecia quando eu era criança, né? Eu morava no interior e a gente tinha uma casa com um quintalzão aberto. E aí, de vez em quando, a gente tinha um cachorro. Que eu não lembro como esses cachorros apareciam, nem como que eles sumiam. E aí, o que a gente fazia? A gente dava água e dava comida, então eu achava que era isso, né, ter um cachorro. Depois de um tempo convivendo com algumas pessoas, que eram tutores de pets, aí eu percebi que tinha mais coisas a fazer, né, que você dava banho, que você dava vacina, essas coisas assim, que eram importantes. Aí, ele sempre olhava o Instagram que tem aqui em Muriaé, de uma instituição que é bem parecida com uma ONG, não sei se é exatamente uma ONG, esse Amicão Muriaé. E lá sempre aparecem cachorrinhos, gatinhos, assim, pets para adoção, né? E aí apareceu o Mailinho e os outros 3 irmãos dele. Eles nasceram num distrito aqui de Muriaé e não sei se foi bem os tutores da mãe, né, dele, que deram ele para adoção, que falaram deles, mas trouxeram eles aqui para Muriaé, alguém trouxe, e colocaram numa casa de proteção até eles serem adotados. Aí lá nessa casa tiraram as fotos, né, deles, e quando meu marido entrou em contato, ele viu e tal, entrou em contato, 2 já tinham sido adotados, eram 4, uma fêmea e um machinho, já tinham sido adotados. Então tinha um Mailinho e um outro cachorrinho. Aí a gente viu as fotos, eu vou até mostrar a foto pra vocês. É a foto dos 4, né? E a foto do Mylon. E aí quando eu vi o Mylon, como ele era diferente, com essa pelagem branca, eu falei assim, nossa, eu quero ele, porque ele é muito fofinho. Ele é muito bonitinho e uma cara de sapeca, e realmente muito sapeca. Aí nós pegamos eles, entramos em contato, meu marido entrou em contato, deixou tudo certo, a gente foi lá na casa de proteção, pegou ele. Quando a gente pegou ele, com o pouco conhecimento que eu tinha a respeito de ter um pet, gente, eu vou falar coisas muito importantes nesse vídeo. Se você quer adotar um cachorrinho, um pet que seja, presta muita atenção. Principalmente cachorrinho, né? Porque gato eu não tenho muita experiência. A gente pegou ele e já fomos direto pro veterinário. Aí a gente deu a vacina que precisava, a primeira dose, né, das antivirais, parvovirose, coronavirose e tem umas outras, né? A gente comprou o remedinho pra verme, já demos, o bichinho veio com muito verme, ele tinha muito verme. A gente via, sabe, quando ele fazia o cocôzinho. E depois de um tempo a gente deu a outra dose, também demos vacina contra a raiva, e continuamos dando o remédio de verme por um período, né, que a veterinária indicou. E compramos a ração e viemos pra casa. Compramos também coisa pra escovar os dentes, um creme dental específico pra cachorro, escova, e shampoozinho, essas coisas, que ele tava muito fedidinho, tadinho. Tanto o hálito quanto o corpinho, né? Aí nós demos banho nele e aquela alegria, né? Novidade, a gente super empolgado, damos banhozinho nele, limpamos os dentes e demos comida pra ele. Só que eu não sabia nada de cuidar de cachorro, nada. E eu achava assim, que o cachorro, como eu disse pra vocês, né, na minha infância, que eu via os cachorros soltos, eu falava assim, cachorro tem que ficar solto. Então,
começou a surgir xixi pra tudo quanto é canto da casa e cocô pra tudo quanto é canto da casa. Ele não tinha um lugar específico. E como ele ficava solto, qualquer lugar era lugar, né? Isso aqui era tudo território dele. E aí eu fiquei com muito medo dele crescer e começar a levantar as perninhas pra fazer xixi na parede. Essa casa ia ficar muito fedida, né? Aí eu comecei a me estressar. Outra coisa que eu não sabia é que o cachorro, quando ele é bebê, à medida que ele vai crescendo, ele vai trocando a pelagem. Então, essa casa era xixi, uns cocô perdido e pelo para tudo quanto é lado. Isso me estressava muito, muito. Sem contar que a rotina muda quando você adota um cachorrinho, né? Quando você adota um pet. Porque parte do seu tempo tem que ser dedicado a ele. Tanto para ensinar as regras da casa para ele, quanto para alimentar e passear e tal. Mas aí eu tinha na cabeça o seguinte: quando ele tomar todas as vacinas, todas as doses, aí ele vai poder sair na rua. E aí ele vai fazer xixi e cocô na rua. Mas eu vi um vídeo no YouTube, porque assim, quando eu tinha um problema, uma dificuldade, eu corria pesquisar pra ver o que fazer, o que eu precisava fazer. Aí eu descobri que o filhote faz de 16 a 18 xixizinhos por dia. E vários cocôzinhos também, porque a bexiga é pequenininha, ele não aguenta segurar. Ai, meu Deus. E aí eu falei assim, agora o que eu vou fazer? Esse cachorro não pode sair de casa, e se sair é muito xixi, não tem como a gente sair 18 vezes de casa pra levar ele pra fazer xixi, a gente nem sabe que hora que ele quer fazer xixi. Mas continuei pesquisando. Aí eu vi que o ideal, depois de muito me estressar e quase desistir de ficar com ele, eu vi que o ideal era ele ter um lugar onde ele ficasse isolado. E aí a gente comprou o portão, dei ideia pro meu marido, comprar um portãozinho para ele ficar isolado lá na área de serviço. E aí a parte onde é coberta da área de serviço, a gente deixava a cama, água e comida. E a parte de trás a gente colocava tapetinho, né, que ele tem um ralinho também, para ele fazer xixi e o cocôzinho dele. E foi assim por algum tempo. Só que quando a gente chegou a fazer isso, ele já tinha um tempinho aqui com a gente. Ele já tinha mais de um mês com a gente. Uns 2, quase 3 meses, não sei. Então ele já tinha destruído a parte de baixo do sofá. Ele já tinha destruído o tapete da sala. Ele mordia as almofadas do sofá, só que ele não parou, tá? Essa aí das almofadas ele não parou. Tanto que eu nem tenho almofada no sofá mais. Até hoje, se ele vê as almofadas lá, ele quer morder. Então eu tirei de lá, vou comprar umas capas novas com outro cheiro pra ver se ele esquece, né? E para de pensar que as almofadas são brinquedos e que ele pode morder. Aí isolamos ele, aprendi que precisa isolar, porque para ele aprender a fazer xixi e cocô no lugar correto, ele precisa ficar próximo desse local, isolado. Porque aí quando ele sentir vontade, ele não vai fazer xixi onde ele come e onde ele dorme, ele vai fazer xixi lá. E deu certo, ele aprendeu a fazer xixi na área de serviço. Daí a gente começou a soltar ele mais, durante o dia, mas à noite a gente ainda prendia ele lá na área de serviço pra ele dormir lá, pra ele fazer xixi lá durante a noite. Porque à noite ele tava fazendo xixi no quarto ainda, né? Aí ele começou a fazer xixi só nas varandas, onde tinha um ralo, perto do ralo, e na área de serviço. Até que ele começou a gostar de ficar muito na varanda, olhando a rua, e parou de fazer xixi nas varandas e começou a fazer xixi só na área de serviço. Pra mim, essa foi a melhor coisa que aconteceu. Ele aprendeu a fazer xixi e cocô no lugar certo. Quando ele quer fazer cocô, raramente ele faz cocô em casa, mas ele faz lá na área de serviço. E o xixi é sempre lá. De manhã e à tarde a gente leva ele pra passear, então ele não faz cocô em casa, é muito difícil. Só se ele estiver doentinho ou se acontecer alguma coisa assim muito diferente na rotina dele, tá? Caso contrário, ele não faz. E aí, com o tempo também a gente foi evoluindo nos equipamentos, nos utensílios dele, né? Meu marido fez um comedouro, que é um banquinho para colocar a água, a vasilha de água e a vasilha de ração.
A gente segue certinho as vacinas dele, né? Todas as datas, remédio de verme, remédio contra pulga, sarna, essas coisas, que é muito caro, gente. Mas como ele é um bichinho mais de apartamento, a gente não precisa dar todos os meses, né? Ele sai, dá uma volta na rua, mas não se enfia no mato, raramente brinca com outros cachorros. E quando brinca são cachorros que também tomam esse cuidado, né? Os tutores tomam esses cuidados. Mas aí eu descobri que, além de alimentar e dar água, você precisa dar banho, você precisa dar vacina e outros medicamentos para verme, contra pulga e tudo mais. Você também precisa ensinar o seu cachorro. E para ensinar, de início, quando ele é bebê, você vai precisar isolar ele. Por mais que doa, assim, porque você acha que o cachorro tem que ser livre, enfim. Nesse início, você vai precisar fazer isso. E também vai precisar dizer não, ensinar comandos para o seu cachorro, né? Ensinar ele a ser educado, ensinar ele a esperar, ensinar ele a sentar e falar não para ele quando ele fizer alguma coisa errada. Você vai precisar dar incentivos, né, pro cachorro. Quando ele fizer coisas boas, elogiar, e quando fizer coisas ruins, reprovar, para ele entender que ele não pode repetir. E eles realmente aprendem, eles entendem quando você tá desgostoso de alguma coisa que ele fez e aí ele evita. Eu lembro que depois de um tempo do Miley ter ficado isolado e começado a fazer xixi no lugar certo, ele ainda fez xixi. Tudo isso antes dele completar 1 ano, acho que até antes dele completar 6 meses. Ele fez xixi aqui no corredor. Aí eu briguei com ele. Depois que eu briguei, falei, não pode. O lugar de fazer xixi, aí levei ele lá. Que você vai fazer xixi? Ele não deve ter entendido todas as palavras, mas ele entendeu que eu não gostei dele ter feito xixi ali e que o lugar dele fazer xixi era na área de serviço. Reprovar também as ações erradas do cachorro ajuda ele a aprender a fazer a coisa certa e vocês a viverem mais harmonia. Hoje em dia ele já é um adulto, ele tem 2 anos e ele já respeita as regras de fazer xixi e cocô no lugar certo, ele tem um horário para comer, a água tá sempre disponível para ele fica solto dentro de casa e tem as varandas para ele poder ver a rua e respirar um ar fresco. À noite ele dorme com a gente, né? Ele dorme na caminha dele que fica aqui no quarto, às vezes ele sobe na cama e aí deita ali em cima da gente e dorme com a gente, e eu não acho ruim, não, dá trabalho porque eu tenho que lavar os lençóis com muito mais frequência, né, roupa de cama com muito mais frequência, mas eu acho gostosinho ter ele, e normalmente ele fica no lençol que fica sobre a gente, e não fica no lençol em que a gente deita, né, mas mesmo assim a gente tem que trocar tudo. Por causa do cheiro e porque sempre dá uma sujeirinha mesmo de patinha. Quando a gente chega da rua com ele, a gente limpa as patinhas, tá? Com um paninho úmido, só água mesmo. Mas mesmo assim ainda fica no pelinho, né, que tem entre os dedinhos da pata, ainda fica ali uma terrinha e acaba sujando algumas coisas. Então tem que trocar lá o sofá, tem que trocar aqui a cama. Então dá trabalho ter cachorro, dá muito trabalho. Quando a gente viaja e não pode levar ele, também dá mais despesa porque a gente tem que pagar ou alguém para vir aqui cuidar dele, o que a gente ainda não fez, ou pagar uma hospedagem, que a gente já fez, né? Levar ele para um canil, para ele ficar lá enquanto a gente tá viajando. E viajar com ele é muito complicado porque ele é muito ansioso. Ele fica latindo a maior parte do tempo e fica assim... Ele não relaxa, sabe, na viagem. E aí acaba sendo bastante estressante também, principalmente pra mim, porque ele não fica quieto, ele não quer sentar, ele não quer deitar, ele podia dormir a viagem toda, mas ele não faz isso. Então é estressante também isso. Mas toda a parte gostosinha de você brincar, de você receber carinho, aquele olhar, sabe, que o cachorrinho tem, a felicidade que ele fica quando você chega em casa, ele chama a gente pra brincar, isso é muito gostoso. A interação, sabe, ele é muito inteligente, os cachorros, né, os pets são muito inteligentes e eles interagem com a gente e isso é muito gostosinho, deixa a gente feliz, desestressa, realmente é um apoio emocional ter um cachorrinho, sabe, ter um pet. Vale a pena por isso. A gente passa por algumas situações estressantes, mas vale a pena por isso. E a gente acaba tendo muito afeto, né, com o cachorro, acaba dividindo muito afeto com o cachorro. Então essa é um pouco da história do Milo, um pouco das minhas dificuldades.
Eu dou um conselho para vocês de sempre buscar informação sobre os cachorrinhos, a melhor forma de fazer. Inclusive, a gente viu uma série na Netflix, que eu não lembro o nome agora, mas vou deixar aqui na tela, para vocês assistirem também, vale a pena. Vocês vão aprender muita coisa lá sobre como adestrar cachorrinho, né? Então, sobre saúde, sobre adestramento, sobre cuidados, é sempre bom a gente pesquisar se ainda não tem experiência em cuidar de um pet. Se aí vai ser um tutor de primeira viagem, siga esse conselho. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo. Tchau, até amanhã!